Você já sentiu o peso de estar sendo observado, não pelos olhos de amor, mas pelos olhos da inveja? Já percebeu como muitas vezes os maiores ataques não vêm de mãos armadas, mas de corações que não suportam ver a sua vitória? O mundo espiritual é real e existem forças que tentam roubar sua paz, minar sua fé e travar os seus caminhos. Mas existe também um Deus que vela por você e que promete proteção contra toda inveja, toda armadilha e toda palavra de maldição. Quantas vezes você já fez tudo, certo? Se esforçou, batalhou, e mesmo assim parece que algo se levantou contra você. A verdade é que nem sempre os inimigos se mostram com clareza. Alguns se escondem atrás de sorrisos, outros atrás de palavras aparentemente inocentes, mas carregadas de veneno. E ainda há a inveja silenciosa, aquele sentimento destrutivo que corrói no invisível, mas que pode se manifestar em obstáculos, portas fechadas e peso na caminhada. É por isso que precisamos começar o dia revestidos da proteção de Deus. Não podemos lutar com nossas próprias forças contra inimigos que se levantam em silêncio, mas podemos confiar na promessa daquele que disse: "Nenhuma arma forjada contra ti prosperará." Isaías 54:17. Essa não é apenas uma palavra bonita, é uma verdade espiritual. Quando oramos, Deus ergue um escudo ao nosso redor, neutraliza ataques e transforma maldição em bênção. E eu sei que talvez você esteja vivendo isso na pele. Pode ser no trabalho, quando vê pessoas torcendo pela sua queda. Pode ser dentro da própria família, quando percebe que nem todos se alegram com a sua vitória. Ou até mesmo no seu interior, quando sente que forças espirituais estão tentando minar sua fé. Hoje, eu quero te dizer, você não está sozinho nessa batalha. Esta oração da manhã não é apenas uma rotina, é um ato de guerra espiritual. Cada palavra que você vai ouvir aqui é como uma espada levantada contra todo espírito de inveja, contra toda língua que se levanta em julgamento, contra toda tentativa de destruir aquilo que Deus já estabeleceu na sua vida. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Eu acredito que o Senhor te trouxe a este momento porque deseja te cobrir com a sua proteção. Ele quer blindar sua mente contra pensamentos de medo, blindar seu coração contra a insegurança e blindar sua vida contra toda a obra das trevas. Por isso, fique comigo até o final deste vídeo. Você vai sentir a presença de Deus renovando sua confiança, enchendo o seu espírito de paz e te lembrando de que não há inveja, inimigo ou maldição que seja maior do que o poder do Altíssimo. Antes de seguirmos para a oração, quero te pedir algo muito importante. Se essa mensagem já falou com você até aqui, se de alguma forma você se identificou com o que eu disse, deixe agora o seu like neste vídeo. Isso ajuda para que essa oração alcance mais pessoas que também precisam de proteção de Deus. E mais, escreva aqui nos comentários se você já sentiu o peso da inveja ou percebeu inimigos se levantando contra você. Compartilhar a sua experiência é uma forma de declarar que você não está sozinho e que Deus está no controle. E claro, se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, todos os dias você vai receber orações poderosas para fortalecer a sua fé e blindar a sua vida espiritual. Quantas vezes você já acordou sentindo um peso no coração sem nem conseguir explicar direito de onde vinha? Muitas vezes, esse peso não é apenas cansaço ou preocupação, mas reflexo de batalhas espirituais que estão acontecendo ao nosso redor. O perigo mais devastador não é aquele que conseguimos enxergar claramente, mas sim o que age no silêncio, na escuridão, tentando nos atingir quando menos esperamos. É por isso que a inveja e os ataques de inimigos são tão nocivos. Eles não se apresentam de forma aberta, mas operam de maneira oculta, quase imperceptível, até que começam a corroer a paz, minar a confiança e bloquear caminhos. O inimigo sabe que se não pode roubar a sua fé, de uma vez ele vai tentar desgastar aos poucos. Às vezes é uma palavra maldosa que chega até você e fica martelando na mente. Outras vezes é um olhar de reprovação que tenta diminuir quem você é. E em muitos casos é a inveja que alguém alimenta em silêncio, desejando que você não avance, não prospere, não conquiste aquilo que Deus já reservou para a sua vida. Esse é o tipo de perigo que precisamos aprender a discernir, porque não é visível aos olhos naturais, é espiritual. A palavra de Deus nos alerta sobre isso em Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne,
e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso significa que não são apenas pessoas que se levantam contra você, mas sim forças espirituais que tentam usar pessoas, situações e até pensamentos para enfraquecer sua fé e roubar a sua paz. Você já percebeu que muitas vezes, quando está prestes a viver algo importante, surgem barreiras inesperadas? É uma discussão em casa, um problema no trabalho, uma acusação injusta. Esses ataques não são coincidência. Eles são tentativas do inimigo de te distrair e te paralisar antes de alcançar o que Deus tem para você. E o mais perigoso é que, se não estivermos atentos, começamos a acreditar que a luta é contra pessoas, quando, na verdade, é contra forças espirituais que se levantam para nos desviar do propósito. O perigo invisível também se manifesta no campo da mente. Quantas vezes você já se pegou lutando contra pensamentos de desânimo, insegurança, medo do futuro? Muitas dessas batalhas são setas inflamadas do inimigo, lançadas justamente para abalar sua confiança em Deus. Por isso, precisamos nos revestir todas as manhãs com a armadura espiritual. Assim como não saímos de casa sem nos vestir, não podemos iniciar o dia sem a cobertura de oração, sem pedir ao Senhor que nos blinde contra a inveja, contra os ataques ocultos e contra toda palavra que se levanta para nos ferir. E sabe por que esse perigo é tão traiçoeiro? Porque ele tenta se disfarçar de normalidade. Você começa a achar que é apenas azar, apenas má sorte, apenas coincidência. Mas, espiritualmente, o que está acontecendo é um cerco, uma tentativa de te enfraquecer lentamente. A inveja age assim, sorridente por fora, mas venenosa por dentro. Os inimigos espirituais trabalham assim, se levantam em silêncio, esperando o momento de maior vulnerabilidade. É por isso que esta oração da manhã é tão necessária. Ela não é apenas uma repetição de palavras bonitas, mas uma arma espiritual que abre os olhos e fortalece o coração. Quando você reconhece que o perigo invisível existe, você deixa de viver vulnerável e passa a viver coberto pela presença de Deus. E quando a presença dele está com você, não importa o tamanho da inveja ou da armadilha, nada tem poder de prosperar contra a vida que está nas mãos do Altíssimo. E aqui eu quero que você reflita. Quantas vezes você já sentiu esse peso, essa resistência sem explicação? Quantas vezes você já percebeu que algo invisível tentava impedir seu avanço? Reconhecer isso é o primeiro passo para viver a vitória. Porque Deus não nos chamou para viver com medo, mas para viver em confiança, sabendo que Ele é nosso escudo contra todo o mal. Poucas dores são tão silenciosas quanto a de perceber que existem pessoas torcendo contra você. Não é uma ferida física, não deixa marcas visíveis, mas corrói por dentro, tira a paz e enfraquece a alma. Quem já sentiu a inveja de perto sabe que não é apenas um sentimento do outro, mas uma energia pesada que muitas vezes chega até nós como uma onda que desestabiliza. É como se de repente algo roubasse a alegria das conquistas, como se cada passo adiante viesse acompanhado do peso de olhares contrários e palavras mal intencionadas. A dor de quem sofre ataques de inimigos e de invejosos é a dor da injustiça. Você luta, se dedica, conquista com esforço, mas em vez de reconhecimento, encontra resistência. É como se alguns não suportassem ver sua vitória e por isso tentassem diminuir, criticar ou até impedir que você siga. E o pior é que muitas vezes esses ataques vêm de onde menos esperamos, pessoas próximas, colegas, familiares. É nesse momento que o coração sente ainda mais pesado, porque a traição ou a falta de apoio de quem amamos fere mais do que qualquer palavra de um desconhecido. A Bíblia não esconde essa realidade. O próprio Davi, homem segundo o coração de Deus, escreveu repetidamente nos Salmos sobre seus inimigos. Ele dizia: Senhor, quantos são os meus adversários? Muitos se levantam contra mim. Salmo 3:1. Davi conhecia bem a dor da perseguição, a angústia de ser invejado, de ser caçado sem motivo. E se até ele, ungido por Deus, enfrentou esse tipo de batalha, como nós não enfrentaríamos também? Talvez você se identifique agora. Talvez tenha experimentado a sensação de estar sendo injustiçado no trabalho, ignorado dentro da família, ou até atacado por pessoas que você nunca prejudicou. A dor é real e muitas vezes nos leva a pensar: será que Deus está me vendo?
Será que ele sabe o que estou enfrentando? E é exatamente nessa hora que precisamos lembrar. Sim, ele vê tudo. Nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor. O inimigo tenta usar a inveja e as perseguições para plantar sementes de desânimo no coração. Ele quer que você se cale, que você desista, que você duvide da promessa de Deus. Mas é justamente nesse ponto que a oração se torna essencial. Porque quando você derrama sua dor diante de Deus, Ele transforma lágrimas em força, injustiça em livramento e perseguição em promoção. A dor de quem sofre ataques é real, mas não é eterna. O inimigo pode até tentar te derrubar, mas Deus promete te levantar. Ele diz em Salmo 23:5: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Isso significa que mesmo cercado pela inveja, você será abençoado. Mesmo rodeado por adversários, você terá vitória. O Senhor não apenas protege, mas honra. E é aqui que precisamos entender. A dor de ser atacado é também a prova de que você carrega algo valioso. Ninguém inveja o vazio, ninguém se levanta contra quem não está avançando. Se o inimigo tenta te derrubar, é porque já percebeu que existe um propósito sobre a sua vida. E essa consciência deve fortalecer o seu espírito, porque a presença de Deus ao seu lado é maior do que qualquer inveja lançada contra você. Agora eu quero que você pense. Em quais momentos da sua vida você sentiu essa dor? Em quais situações você percebeu que os ataques não eram naturais, mas espirituais? Reconhecer isso é fundamental, porque te prepara para a próxima etapa. Entender que existe uma promessa de proteção maior do que qualquer perseguição que se levante. Se existe algo que nos sustenta em meio às batalhas espirituais, é a certeza de que não estamos sozinhos. Deus não apenas vê os inimigos que se levantam contra nós. Ele promete ser o nosso escudo, a nossa fortaleza, a muralha que nenhum ataque pode atravessar. É isso que diferencia um filho de Deus. Não é a ausência de lutas, mas a presença constante da proteção divina em cada detalhe da caminhada. A Bíblia está repleta de promessas que confirmam essa verdade. Uma das mais conhecidas e poderosas está no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 91, 1, 2. Esse versículo nos mostra que a proteção não é apenas uma esperança vaga, mas uma realidade para quem busca abrigo em Deus. Quando nos colocamos sob a sombra do Altíssimo, nenhuma seta da inveja, nenhuma palavra de maldição, nenhum plano do inimigo pode prosperar. Outra promessa que nos enche de coragem está em Isaías 54:17. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Perceba, Deus não disse que armas não seriam levantadas, mas que elas não prosperariam. Os ataques até podem surgir, mas não terão êxito. Essa é a garantia que precisamos segurar firme nos momentos em que a inveja parece sufocar, quando os inimigos se multiplicam e quando as circunstâncias tentam nos intimidar. E o próprio Jesus, em João 16:33, nos lembra: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não nos prometeu uma vida sem adversidades, mas nos assegurou que já temos a vitória nele. Isso significa que mesmo quando o inimigo arma ciladas, a vitória já está garantida, porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Essas promessas não são apenas palavras distantes, mas alimento para a alma. Elas precisam ser repetidas, declaradas e lembradas todos os dias, porque o inimigo trabalha na base do medo, e o medo só é vencido quando a fé é fortalecida. Quanto mais nos apegamos às promessas de Deus, mais entendemos que somos intocáveis no sentido espiritual. Podem até tentar nos derrubar, mas jamais conseguirão apagar aquilo que o Senhor plantou em nossas vidas. E talvez você esteja pensando agora: mas eu me sinto vulnerável. Eu sinto que os ataques têm me atingido. Saiba que sentir-se vulnerável não significa estar desprotegido. A fé não é a ausência de sentimentos humanos, mas a escolha de acreditar na promessa, apesar do que os olhos veem. E quando você ora, quando se posiciona, quando declara que confia em Deus, você está ativando essa proteção espiritual sobre sua vida, sua casa, sua família.
A promessa de proteção divina é como um escudo que cobre todas as áreas, protege sua mente contra pensamentos de medo, guarda seu coração contra palavras destrutivas, livra seus caminhos de armadilhas invisíveis. É por isso que precisamos não apenas crer nessas promessas, mas declará-las em voz alta, como quem ergue um muro de fé contra toda investida do inimigo. Agora pense, quantas vezes Deus já te livrou sem você perceber? Quantas portas de perigo Ele já fechou antes mesmo que você soubesse? Quantas palavras de inveja foram silenciadas pelo poder dele antes de chegarem até você? A proteção divina não é algo que vemos com os olhos, mas algo que sentimos no espírito. A paz que invade mesmo em meio ao caos, a confiança que permanece mesmo diante das ameaças, a esperança que resiste mesmo quando tudo parece desmoronar. Quando falamos de inveja, inimigos e ataques ocultos, muitas pessoas pensam que precisam se defender com as próprias mãos, como se fosse uma guerra humana. Mas a verdade é que não há arma mais poderosa do que a oração. A oração não apenas fortalece o coração, ela muda o ambiente espiritual ao nosso redor. É como se cada palavra que subisse aos céus fosse uma chave, abrindo portas de livramento e fechando portas de maldição. A Bíblia nos mostra isso repetidas vezes. Em Atos 16, Paulo e Silas estavam presos, acorrentados em uma cela escura, aparentemente sem saída. Mas à meia-noite eles começaram a orar e cantar hinos a Deus. E de repente houve um terremoto tão forte que as portas da prisão se abriram e as correntes caíram de suas mãos. Essa é a força da oração. Ela quebra correntes, derruba muralhas e confunde os planos do inimigo. E quando falamos em proteção contra inimigos e inveja, precisamos entender que a oração funciona como um muro de fogo espiritual. O profeta Zacarias escreveu: "Eu mesmo serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor dela e serei a glória no meio dela." Zacarias 2:5. Isso significa que quando você ora, Deus mesmo se coloca ao seu redor como uma barreira intransponível, como uma fortaleza que nenhum ataque consegue atravessar. A oração também tem o poder de expor o oculto. Muitas vezes, você pode estar cercado de pessoas que não têm boas intenções, mas em oração, Deus revela, Deus mostra quem é quem e, principalmente, impede que os planos escondidos tenham êxito. É como se a oração iluminasse as trevas e tornasse visível aquilo que estava camuflado. Já percebeu como depois de buscar a Deus, certas situações que antes estavam confusas começam a se esclarecer? É a luz dele dissipando a escuridão. E o mais lindo é que a oração não apenas defende, mas transforma. A palavra diz em Deuteronômio 23:5: "O Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, mas o Senhor teu Deus transformou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava." Isso quer dizer que, mesmo quando palavras de inveja ou maldição são lançadas contra você, Deus pode reverter tudo em bênção. A oração é o canal pelo qual essa transformação acontece, porque nela reconhecemos a soberania de Deus e entregamos a Ele o controle da situação. Você já pensou que muitas vitórias que alcançou só aconteceram porque alguém orou por você? Talvez uma mãe, um pai, um amigo ou até alguém que você nem conhece, mas que intercedeu por sua vida. A oração move o coração de Deus, e quando Ele se levanta a seu favor, não há inveja, não há inimigo, não há obra maligna que resista. É por isso que precisamos começar cada manhã com oração, porque o inimigo não descansa, mas também não descansa o cuidado de Deus. E quando abrimos o dia, nos colocando diante do Senhor, pedindo sua proteção, declarando que Ele é o nosso escudo, já estamos anulando todas as armadilhas que o inimigo possa tentar preparar ao longo do dia. A oração quebra laços que você nem sabia que existiam, desfaz palavras lançadas sem que você tenha ouvido, destrói planos feitos em silêncio contra a sua vida. Enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você se ajoelha, Ele se levanta em guerra por você. Enquanto você entrega, Ele age. Agora, eu quero que você guarde isso no coração. Toda vez que você ora, um cerco de proteção é levantado sobre a sua vida. Você não está sozinho, e não importa quantos se levantem contra você, maior é o Deus que te guarda. Agora que você já entendeu a realidade do perigo invisível, a dor de quem sofre ataques e a promessa poderosa de proteção divina, é o momento de se posicionar em oração.
porque teoria sem prática não gera transformação, mas quando nos ajoelhamos e levantamos a voz diante de Deus, o céu se move ao nosso favor. Por isso, eu quero te convidar agora a orar comigo. Não apenas ouvir passivamente, mas participar ativamente desta oração profética de proteção. Se você puder, feche os olhos, respire fundo e entregue a Deus tudo aquilo que tem te preocupado, cada olhar de inveja que você sentiu, cada palavra negativa que chegou até você, cada inimigo que tentou se levantar. Coloque tudo diante do Senhor, porque a batalha não é sua, é dele. Senhor, nesta manhã nós nos colocamos diante da Tua presença, reconhecendo que precisamos da Tua cobertura e da Tua proteção. Pedimos que o Senhor erga ao nosso redor um muro de fogo, que nenhuma inveja, nenhum ataque, nenhuma palavra de maldição consiga atravessar. Que todo olhar contrário, toda energia negativa e toda armadilha preparada contra nós sejam desfeitos agora pelo poder do nome de Jesus. Pai, declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, que todo plano oculto seja exposto e anulado, que cada palavra de inveja seja transformada em bênção e que cada perseguição se torne oportunidade de testemunho da Tua fidelidade. Livra-nos das armadilhas do inimigo, protege nossa casa, nossa família, nosso trabalho e os nossos passos. Senhor, cobre-nos com o Teu sangue e coloca anjos ao nosso redor, guardando nossa entrada e nossa saída. Dá-nos discernimento para reconhecer os ataques e força para permanecer firmes, que a paz do Teu Espírito invada o nosso coração e que a confiança na Tua palavra seja o nosso escudo diário. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio seguro, e declaramos que de hoje em diante todo o peso de inveja e toda a tentativa do inimigo não terão mais poder sobre nós. Somos Teus filhos e estamos debaixo da Tua proteção. Amém.